Mas fala para nós, Pitilo, um pouco como é que tu está enxergando a integração latino-americana, e não anda muito bem, né, Pitilo? Pois é, meu amigo, eu quero agradecer o convite. Mais uma vez estar aqui contigo no Voz Trabalhador é um prazer. Essa tropa boa aqui do bate-papo, vamos embora, vamos avançar nas ondas. Veja, a integração latino-americana, ela tem sofrido vários reveses nos últimos anos, principalmente pela ação de fora do continente, né? A América Latina, ela continua sendo uma área de muita importância para os Estados Unidos, para o imperialismo estadunidense. Digamos que a América Latina é a joia da coroa. A América Latina fornece aos Estados Unidos o que nenhum outro continente é capaz de fornecer. E a penetração política, social e cultural dos Estados Unidos na América Latina é a maior do planeta. Em nenhum dos outros continentes você tem tanta penetração da cultura estadunidense como na América Latina. Então aqui existe uma ligação umbilical entre América Latina e Estados Unidos. E os Estados Unidos sabem que não só as mercadorias latino-americanas são muito importantes para a sua máquina, mas as economias latino-americanas no âmbito da dominação, no âmbito do sequestro dessas economias. As economias latino-americanas elas passaram a ser economias complementares ou complementar à economia estadunidense. Por isso que eles nos negam toda e qualquer tecnologia e nós somos obrigados a fornecer para eles a matéria-prima dessa tecnologia. Não obstante, o presidente Chávez, quando assume o comando da Venezuela, ele vai buscar muito isso. E é naquele momento de embate entre ALCA e ALBA. A ALCA, que o Chávez brincou, né? ALCA ao carajo, e a ALBA, que era a Alternativa Bolivariana das Américas, que foi sendo construída muito pelo ímpeto do presidente Chávez e então ainda do comandante Fidel Castro Ruz, ela ficou, nesse primeiro momento, muito restrita à turma da CELAC. E os Estados Unidos viu que ali era perigoso, que aquela turma era perigosa. Então foi conspirando e foram sabotando a todo momento o projeto de integração, porque a ALBA ela só vai funcionar com essa integração no modo bem adiantado. Porque se você pegar os países entre aspas, né, América Central, e bota ali Caribe e bota Venezuela, são países que historicamente têm um baixo índice de desenvolvimento e também baixa industrialização. Então, esses países eles têm pouca coisa para oferecer um para o outro, além de solidariedade, de commodities, mas eles não têm tecnologia para intercambiar entre eles. Então, essa integração, que durante muito tempo ela era até mais política do que econômica, ela ficou capenga. Mas ela ganhou uma força de uns anos para cá. A Venezuela, do Maduro, entendeu que era hora de trazer definitivamente a China e a Rússia para esse pacote. E que essa integração só aconteceria se o desenvolvimento econômico venezuelano pudesse avançar. Ou seja, se a Venezuela fosse, de alguma maneira, fornecer tecnologia para esses outros países. Porque você integrar a partir do nada, você integrar banana com banana, então, isso pesou muito. Então a Venezuela ela vem fazendo esse movimento de uma aliança estratégica com Rússia e China, visando receber investimentos de capital russo e chinês para que ela possa alavancar o seu desenvolvimento com industrialização. Porque a Venezuela visa aproveitar a CELAC, visa aproveitar, em tese, né, deveria estar aproveitando do Mercosul para a Venezuela ser um escoador desse capital russo e chinês que chega
a uma taxa diferenciada para a Venezuela por causa da sua ligação estratégica. Então, o que nós podemos perceber é que essa integração, que é primaz, que é fator de ordem primária para o desenvolvimento econômico e social da América Latina, ela está muito ligada ainda, ela depende muito ainda de atores externos. Ela depende ainda de muito apoio chinês e russo. Isso também serve para Cuba e para Nicarágua. Foi por isso que a Venezuela fez tanta questão em estar nos BRICS. Porque a Venezuela, estando nos BRICS, ela poderia tratar de relações em outro nível, em outro patamar, com todos os países dos BRICS, e ela não ficaria presa também só a Rússia e China. Ela ia catar tecnologia, dinheiro, empréstimo em vários países dos BRICS e poderia trabalhar com a moeda sua, que seria coberta pelo dólar. Sendo a Venezuela a maior depósito de petróleo do mundo, maior reserva de petróleo do mundo, ela daria, né, as suas reservas de petróleo como garantia. E todos os outros países dos BRICS, pelo menos dos novos países do BRICS, todos precisam de petróleo também, né? O problema é que refinar petróleo, transportar petróleo é muito caro. É muito caro. Vê a dificuldade que o Brasil tem ainda de ter petróleo barato, de ter refinarias a contento, de parar de importar petróleo. O Brasil tem essa dificuldade, porque é caro. Refinar petróleo é caro. É caro extrair o petróleo do mar e da terra, é caro transportar esse petróleo, é caro refinar esse petróleo, é caro armazenar todos os derivados, é caro lidar com o resíduo, é caro envasar todos os derivados e é caro distribuir, transportar e distribuir esses derivados. Então, o petróleo é uma coisa cara. Ainda. A operação do petróleo, e detalhe, você ainda demanda de muita gente, então é mais onerosa ainda. Então, a integração latino-americana, ela tem tido indas e vindas. O problema é que a Venezuela fora do Mercosul, eu acho que essa integração fica capenga. E o fato do Brasil também não ter uma política estratégica para a CELAC também torna ruim. O Brasil deveria se aproximar mais do México e ter a Venezuela como o meio do caminho. A Venezuela tinha que ser o grande entreposto de capital brasileiro e capital mexicano, e que esse capital se espalhasse para a CELAC. Mas o governo Lula nunca teve esse projeto ousado de integração nacional. Hoje está às turras com a Venezuela, tem dificuldade de entender a Nicarágua, ajuda Cuba, mas está um tanto distante de Cuba, e não consegue também se aproximar mais do México. Por quê? O México está preso em uma série de acordos do ALCA, que ele não pode sair agora, tem que esperar caducar os contratos, mas o Brasil era um país que deveria sentar com o México e falar o seguinte: o que tu tem de contrato aí com a ALCA? Conforme vai caindo aí, eu tenho aqui coisas melhores para oferecer. Mas muita coisa o Brasil também não faz para não desagradar os Estados Unidos. Entendeu? Não faz para não se mostrar um competidor dos Estados Unidos, porque como o Brasil ainda é dependente de muita tecnologia estadunidense, o Brasil tem medo de que essa torneira seja cortada e de que os Estados Unidos vá penalizar o Brasil de alguma forma. Veja que o Trump já deu a deixa falando de taxa e já está sinalizando para isso. Então o Brasil ele não consegue romper a sua dependência dos Estados Unidos e nem trabalha para romper. Com isso, a sua política de integração regional fica capenga. E países gigantes como Venezuela, Brasil, México, Colômbia e Argentina e Chile deveriam se aproximar mais. Mas vejam, essa alternância constante de política, toda hora um governo de direita, toda hora um projeto que muda, a insegurança política na América Latina dificulta o projeto de integração. É um vai e vem do caralho, tem hora que é a direita, tem hora que é a esquerda, tem hora que é mais da direita, tem hora que é fascista, tem hora que é social-democrata. Então, as políticas de Estado, de integração,
elas só podem acontecer, Potinho, a partir de uma decisão política e de médio e longo prazo. Como é que a gente vai falar de integração com o Milei, que não quis nem ser dos BRICS e está doido para implodir o Mercosul? Né? Como é que a gente vai falar de integração com o babaca do Boric, que apesar de esquerda é um babaca? Como é que a gente vai falar de integração com o Petro, que estava querendo, junto com o Lula, procurar a ata de eleição? Então fica difícil, né? Como é que vai falar de integração com o Lula, que está mais barro do que tijolo? Difícil, a Venezuela continua nessa pegada, mas limitada. Eu acho que hoje existe uma tríade, Nicarágua, Cuba e Venezuela, que apesar dos bloqueios que esses três países sofrem, bloqueios, sanções, apesar de serem países subdesenvolvidos, eles têm tentado desenvolver uma política de integração. E a relação Nicarágua, Manágua, Havana e Caracas, eu acho que é o exemplo que a gente deveria seguir. Apesar das limitações econômicas, esses três países têm trilhado caminhos comuns e interessantes. Era importante o Brasil ter uma política voltada para essa integração latino-americana que não fosse só comercial, que fosse econômica. Ela é comercial, é compra e venda. Econômica é quando você vai falar de estrutura, é quando você vai falar de investimento, é quando você vai falar de chamar o capital desses países e oferecer o nosso para eles também. Né? E esse problema que o Brasil está com a Venezuela, isso é difícil. Os BRICS, eu acho que é uma das importantes ferramentas de integração que nós temos. Sobre o acordo Mercosul União Europeia, esse acordo é ruim. Por quê? Ele só garante que a gente vai continuar vendendo soja, carne, minério, derivados, e agora a gente vai poder comprar uma porrada de bagulho industrializado europeu com uma taxa de importação mais barata. Só isso. Para a gente é só isso. Não há nenhuma transferência de tecnologia, não vai chegar nenhuma fábrica europeia aqui, não vai ter nenhum investimento na área de infraestrutura brasileira, nada disso. Nós estamos garantindo o trânsito de produtos industrializados europeus a uma taxa menor na América Latina. Só isso. Só que boa parte desses produtos que a Europa fabrica, que são produtos de qualidade, muito bom, a gente também poderia fabricar aqui com um preço igual ou menor. Mas não, nós estamos trocando a oportunidade de aprender a fazer isso por comprar deles, ser apenas economias compradoras e vendedoras. Então isso dificulta também o nosso processo de integração. Eu vejo hoje essa integração muito morosa, mas em contrapartida a gente vê Nicarágua, Cuba e Venezuela, e detalhe, eles conseguiram puxar inclusive Honduras. Honduras vem nesse pacote aí. Honduras está próximo de algumas políticas que se integra a isso. E o México também. Mas o México também tem as suas limitações e o México sofreu. Aquela história, né? Pobre do México. Tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Então, a indústria mexicana, ela foi uma indústria, a indústria de base mexicana, ela ficou pela metade. Porque ela tinha esses produtos estadunidenses ali do lado da fronteira, muito mais barato do que ela conseguiria fabricar. Então ela ficou capenga disso também. Então o México, para vir nesse processo de integração, também é algo que não vai contrabalancear tanto quanto deveria. Sem dúvida, o país mais importante para puxar o bonde nessa integração seria Venezuela, Brasil, Chile, Brasil, Argentina e Chile é a vanguarda. Mas você traz a Venezuela com muita vontade política e, em tese, a Colômbia com as suas potencialidades e o seu acesso ao Pacífico. Isso ajudaria, mas não. Então, eu acho que a gente ainda vai penar bastante. Agora, Cuba e Bolívia nos BRICS é uma luz na escuridão.
isso pode ser para a gente extremamente lucrativo já a curto prazo. Vamos ver agora como é que esses países vão se entender dentro dos BRICS. É extremamente importante, né? E falaste algumas coisas muito importantes e interessantes, né? Que é essa questão da dependência externa, né? Que a gente tem na América Latina, ou dos Estados Unidos, ou de China e Rússia, como é o caso da Venezuela agora, né? O Brasil e a Venezuela, nessa questão do petróleo, se estreitassem relações, seria maravilhoso para os dois países, porque a Venezuela tem o óleo cru lá sobrando e nós temos tecnologia da Petrobras, né? Que o mundo inteiro quer nossa tecnologia. Até, inclusive, o pai da Gabriela Hart pirateou, né, tecnologia da Petrobras para os Estados Unidos, né? Aquele, como é que Petro Six, né? Enfim, a questão interna, né, Pitilo? Infelizmente, a gente sempre teve conjunturas na América Latina que acho que deu um piquezinho, voltou agora. A gente sempre teve cavalos de Troia dentro do Mercosul e das alianças de integração, né? O que são cavalos de Troia, né? Políticos da direita, né? A gente sempre teve em algum desses países importantes, Brasil, Argentina, que tu mencionaste aí, né? Teve Bolsonaro, teve Temer, teve Milei agora na Argentina, né? Que são Eu acho que travou aí. Vocês estão me ouvindo aí? nada. Agora acho que voltei. Minha internet está me Voltou. sabotando aqui. Começamos a falar de integração latino-americana, o Pentágono já entra em ação, né? Isso que nem entramos ainda no Oriente Médio para o Mossad também entrar, né? Mas, enfim, como eu vinha dizendo, a gente sempre tem essas dificuldades. Um dos países sempre está com um governo títere, né, dos Estados Unidos para prejudicar essa integração, né? E essa questão que tu falou também, né? A gente vive agora um momento que seria muito apropriado para fazer essa triangulação aí que tu fala de Venezuela, México e Brasil, né? Nós estamos com 3 governos progressistas na área, né? Maduro, Cláudia Sheinbaum, que eu gosto muito da Cláudia e do López Obrador, que eles vêm fazendo lá no México, e o Lula aqui, né, cara? Eu acho que o Lula pode... Até a pergunta que eu queria te fazer era essa, né, Pitilo? A gente criticou muito essa questão da Venezuela, tanto a questão das atas como a questão dos BRICS, né? Doeu muito no nosso coração, né, Pitilo, essas questões aí. Mas eu tenho visto aí uma mudança de discursos não do Lula, do Itamaraty, né? E do Brasil, desde que o Trump ganhou a eleição, né? Porque eu acho que também é complicado a gente ficar falando em Lula, né? A gente tem um Itamaraty aqui no Brasil que tem uma tradição, né? Então, claro, o Lula é o cara que vai dar o comando. Isso é óbvio, né? O Brasil não teria vetado Venezuela e não teria feito essa presepada de ata se não fosse o governo do Lula, o Lula encabeçando, né? Então não dá para eximir ele de culpa, mas a gente sabe que tem o Itamaraty com uma grande tradição, né? O Itamaraty nunca foi uma diplomacia revolucionária, né? Sempre foi uma diplomacia ali que quer ficar bem com todo mundo, né? Tem isso. Eu vi pessoas que conhecem muito o Itamaraty por dentro, dizendo que aquilo lá é um covil de neoliberais, né? Então tem tudo isso na jogada, né? Mas, Pitilo, pelos últimos movimentos aí diplomáticos, declarações, tu não acha que a gente pode, a partir da posse do Maduro, que eu acho que se consolida dia 10 de janeiro, os guarimbeiros lá, o Ruti, a Maria Corina, aquela cafajeste, estão prometendo que vai ter estardalhaço aí, né? Mas eu acho que o Maduro toma posse, eu acho que a coisa vai normalizar depois dessa posse dele no dia 10 de janeiro. Tu não acha que a gente pode ter uma normalização aí, até uma aproximação do Brasil com a Venezuela, e quem sabe na reunião, na cúpula dos BRICS em julho,
Quem sabe a Venezuela não entra para os BRICS aqui no Brasil? Eu acho que seria um final feliz maravilhoso para essa história aí, Pitilo. Vai depender se o Brasil vai reconhecer o Maduro ou não. Esse é o problema. Entendeu? Hoje, os sinais do Itamaraty são de baixar poeira, voltar a ter diálogo, conversar, mas isso tem que ser feito à luz do reconhecimento da vitória do Maduro. Reconhecer que o Maduro é o presidente da Venezuela. Então, isso é uma coisa que é uma incógnita até o momento, né? O Celso Amorim, a última frase do Celso Amorim é que dificilmente o Lula ia na posse do Maduro e nem ele. Então, nós temos que saber aí para que lado a diplomacia brasileira vai arrumar. Né? Nesse momento, eu não tenho nenhum prognóstico a fazer. Nesse momento, eu acho que o Brasil ainda está na posição de não trocar nenhum tipo de acusação com a Venezuela, abrandar a temperatura, mas não sei se o Brasil hoje reconheceria o Maduro, não. Não sei. Uma coisa nós temos certeza, o Brasil não vai reconhecer o Edmundo, nem Corino, isso não vai. Né? Mas esperar que ele reconheça o Maduro, eu acho que é o primeiro passo. Depois disso, a gente vê como é que fica. Se o governo brasileiro reconhecer o presidente Maduro como presidente da Venezuela, é bem provável que as relações se ampliem de novo. Os sinais entre as duas diplomacias é positivo. Agora nós temos que ver na prática como é que isso vai. Acho que a posse do Maduro é que vai definir isso. E até porque aqui, né, Pitilo, eu estava procurando aqui o comércio exterior entre Brasil e Venezuela, né? O Brasil exporta o dobro do que importa da Venezuela, né? E é bom a gente conseguir. Então, isso aqui funciona muito para ti. Como é que tu não vai reconhecer o governo do Maduro? Esse comércio exterior vai ficar extremamente prejudicado, né? E a grande questão aqui não é só exportar o dobro do que importa. O que a gente exporta para a Venezuela? Produtos manufaturados a gente exporta para a Venezuela. E o que a gente traz de lá e importa? Petróleo cru, né? É o que a Venezuela tem para explorar, né? Então, a nossa relação, isso aqui é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala em integração do Mercosul, da América Latina, né? E isso vem também com esse tema do acordo do Mercosul, né? Aqui para a América do Sul, para a Bolívia, para a Argentina, para a Venezuela, para o México, a gente vende produtos manufaturados para esses países, máquinas, alimentos, né, produtos da agroindústria, tudo isso a gente vende para esses países, são países com valor, produtos com valor agregado, né? E o que a gente importa desses países são produtos primários, né? Trigo da Argentina, petróleo da Venezuela. Então, é uma relação altamente lucrativa para nós. Sim. Além da questão cultural, da integração, tem essa questão econômica que a gente precisa colocar isso aí na balança. E já, como o Pitilo colocou muito bem, para a China, para o mercado europeu, para os Estados Unidos, a gente vende commodities, gente. É uma coisa extremamente nefasta para a nossa economia, né? Então, é preciso colocar isso na balança e eu acho que, eu quero crer, Pitilo, que a gente vai normalizar essa situação aí com a Venezuela e estou torcendo muito para esse grande finale aí nos BRICS aqui não sei nem, acho que vai ser no Rio de Janeiro, sei lá onde vai ser a cúpula dos BRICS. Parece aí. Que vai ser no Rio. Seria maravilhoso, né? Tu ter a Venezuela entrando para os BRICS aí... Aí nós vamos para a galera, como se diz aí no Rio de Janeiro, né, Pitilo? Sim, vamos. E o Pitilo, só para fechar a questão da América Latina aqui, o que teu passarinho aí, teu informante fala da Bolívia, cara? Porque eu fiquei preocupadíssimo com aquela live que tu fez da Bolívia e 2 semanas depois acontece, né? Tudo que tu falou ali acontece. E assim, né? Eu acho que eles não sossegaram, né? A CIA não sossegou, até porque a Bolívia tá abrindo a questão do lítio para a Rússia e China, né? Tem empresa de extração do lítio, empresa de extração de lítio russa e de fabricação das baterias chinesa, né? Lá na Bolívia, estão instalando lá, né?
O problema da Bolívia é saber o que vai ser feito com o Evo Morales, né? A prisão do Evo Morales é injusta, é terrível, e isso pode levar a uma situação de caos. Agora, os setores de esquerda estão divididos na Bolívia. A gente só vai ter uma clareza do processo boliviano a partir do final desse processo criminal com o Evo Morales. O Evo Morales vai ser preso, não tem jeito e tal. O Evo Morales preso, o único candidato que sobra, a esquerda vai ter que se unir. Com o Evo Morales na rua, ele vai continuar pleiteando o desejo dele de participar do processo eleitoral. Então, isso ainda vai gerar muito pano para manga. Agora, o movimento golpista, falou, está vivo. Ele deve estar esperando um momento de fraqueza, de inflexão desses dois movimentos. Aí é uma coisa que o tempo é que vai nos dizer por onde isso caminha.